Veja no ICL Notícias, segunda edição. Tá na conta do Valdemar. Com Núcleo 4 em julgamento, advogado diz ao STF que presidente do PL deveria responder por ataques às urnas eletrônicas. De maneira contraditória, o presidente do PL não está acusado. Bilionários, bancos e bets na mira. Em sessão no Senado, Fernando Haddad diz que só os desinformados criticam a taxação dos BBBs. Ela só é injusta na cabeça de pessoas desinformadas. Amigo, pero no mucho. Com Milei bambeando, Trump diz que só ajuda a Argentina se o presidente conseguir bons resultados nas eleições deste mês. Our approvals are somewhat subject to who wins the election. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Já estamos ao vivo nos nossos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde para você que nos ouve pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará. E também na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres, no Rio Grande do Sul. Hoje a nossa formação está um pouquinho diferente, Chico Sá está de folga, semana passada ele estava de aniversário, vocês lembram? Então hoje ele está tirando a folguinha de aniversário. E, gente, algumas pessoas aqui no nosso chat já descobriram antes da gente anunciar, mas José Arbex, professor, está aqui junto comigo no estúdio hoje, Arbex. Boa tarde para você. Boa tarde. Vamos receber, meu amigo. Bom, para mim, uma honra, um prazer estar aqui do lado da minha censora oficial. Para quem acompanha já sabe, né, que o Arbex é a primeira vez do Arbex aqui no nosso estúdio em São Paulo. E sou sempre eu que tenho que falar, Arbex, foi muito bom. Foi muito bom, foi muito legal o que você falou. Próxima, um beijo. Aí ele fala, não, porque você é a minha censora. Vamos para Brasília também conversar com a Manuela Borges? Bora. Ela é nossa parceira nessa terça-feira, porque Elô também está de folga, né? Tirando alguns dias de descanso. E a Manu está aqui com a gente desde cedo, Manu, na labuta, lá na frente do Supremo Tribunal Federal. Manu, boa tarde para você, minha querida. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Arbex. Todo mundo aí super ligado no N2. Manu, a Manu que está acompanhando o julgamento do Núcleo 4, Arbex, começou hoje vamos explicar um pouco o que é o Núcleo 4, né? Que é aquele que é acusado de disseminar as fake news, desinformação contra as urnas eletrônicas. O que a gente teve até agora, e a Manu vai poder explicar muito melhor para a gente, mas trazendo um pouco do contexto. O Paulo Gonet, procurador-geral da República, pediu a condenação dos 7 réus desse núcleo, que é o 4. Um dos acusados, ele ficou mais conhecido porque ele é presidente do Instituto Voto Legal, o tal do IVL, que preparou um estudo sobre a segurança das urnas a pedido do Partido Liberal, o PL. O advogado é o Melilo Diniz, né, Manu, que representa o presidente do IVL, que é o Carlos César Moretson Rocha. Ele buscou passar a responsabilidade dos crimes ao presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que não foi denunciado pela PGR nessa história. Vocês lembram disso, né? Ele chegou a ser apontado no relatório, mas a PGR não denunciou. E o que a defesa está alegando? Que o IVL nunca indicou fraude nas urnas e atribui a responsabilidade pela disseminação dessas fake news aos integrantes do próprio PL. Então a gente tem essa fala, estava contextualizando um pouco para a gente poder entender melhor essa história. Vamos assistir. Foi o IVL que procurou a Justiça Eleitoral para fazer uma representação? Não, foi o PL. Usou como base o relatório? Usou. Mas, de maneira contraditória, o presidente do PL não está acusado. Valdemar Costa Neto, em testemunho, disse, não estou acusado e venho testemunhar aqui para dizer o seguinte, o trabalho foi técnico, o trabalho foi
absolutamente em cima do que foi contratado e, para complicar, o engenheiro Carlos Rocha não tem nada a ver com a decisão do PL de levar essa representação ao egrégio TSE. Foi por decisão política da bancada de deputados do PL. Vou passar primeiro para a Manu, que estava acompanhando de perto essa história, e o Arbex, a gente esteve aqui nos bastidores, sempre olhando. É interessante aparecer o nome do Valdemar Costa Neto, mesmo não tendo sido denunciado pela PGR. A gente já falou muito sobre isso aqui, né, Manu? Muito interessante foi a PGR não ter denunciado o presidente do PL nesse processo, né, Gabi? Porque realmente ele, como presidente do partido, contratou um Instituto Voto Legal para fazer esse relatório, inclusive com dinheiro público, dinheiro do fundo partidário e, na ocasião, o Tribunal Superior Eleitoral, o presidente ministro Alexandre de Moraes, naquela ocasião, chegou a multar o PL em quase 23 milhões de reais por causa desse relatório, pela má fé, porque o relatório não apresentou provas contra o sistema eleitoral, contra as supostas fraudes que seriam possíveis por meio do sistema eletrônico das urnas, e só com o pagamento dessa multa é que novos repasses poderiam ser feitos ao partido do PL. Então, a gente vê que o Valdemar Costa Neto se livrou por muito pouco. O Procurador-Geral da República, Gonê, não encontrou provas suficientes para acusá-lo aqui no Supremo Tribunal Federal, mas a gente lembra que a Polícia Federal, sim, porque a PF encontrou uma série de provas e indiciou, então, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que em entrevistas disse que nunca acusou o sistema eleitoral, que ele confia nas urnas e que ele sofreu foi pressão do então presidente Bolsonaro e dos seus correligionários também. Arbex. Não, eu acho que essa fase do julgamento, esse tema da fake news, é um tema absolutamente central. É lógico que essa fase não é tão estrondosa, tão barulhenta quanto foi a do julgamento do Bolsonaro, dos generais, etc. e tal. Mas essa é uma fase vital, porque fake news é um instrumento por excelência de fraude. Você disseminar fake news é você interferir no rumo das eleições, interferir nos resultados, mobilizar a opinião pública, lançar clima de desconfiança em relação à legitimidade do processo eleitoral e, portanto, colocar em xeque a própria democracia. Quer dizer, o que está em questão aqui é a democracia. Então, eu acho que foi uma comida de bola. Eu também não entendo qual é o critério que a PGR utilizou para não incluir o Valdemar Costa Neto. Agora, os políticos, né, foram beneficiados. O Valdemar falar que ele foi vítima do Bolsonaro, isso é uma brincadeira, né? Só pode ser uma brincadeira falar que o Bolsonaro é que obrigou o Valdemar Costa Neto a fazer alguma coisa, né? Eu acho que tem nada a ver. Agora, a gente tem que ficar de olho nessa fase do julgamento, porque nós estamos trabalhando com aquilo que é o elemento central na defesa da democracia, que é o controle das fake news. É uma coisa vital para nós. Muito bem. Manu... É uma forma de se proteger, né? Claro. Isso. Vai lá, Manu. O Valdemar dizer que ele foi pressionado pelo então presidente, pelos deputados do partido, porque ele já sabia que o bicho ia pegar aqui no Supremo. Então ele falou o quê? Deixa eu já dizer que eu não tenho nada a ver com isso, que foi pura pressão, que eu fui coagido aí por Bolsonaro. E aí aquele fogo amigo que o Valdemar Costa Neto nos presenteia com várias pérolas, né? Então as entrevistas dele são muito reveladoras. E é isso, e ele se livrou desse processo. E o mais curioso, gente, eu acho que o que mais chamou a atenção no dia de hoje foi o advogado do Instituto Voto Legal dizer em pleno julgamento que o Tribunal Superior Eleitoral teria dito que seria importante sim instaurar o voto impresso no Brasil. Uma informação que foi desmentida pela ministra Carmen Lúcia. Ela esperou o advogado terminar a sua exposição e falou, olha, desculpa.
Eu acabei de engolir um inseto aqui. Perdão. Vivo, é demais. Tem vários, sério, tem vários insetinhos aqui, eu acabei de engolir um. Não, essa daí vai até pro prensadão, hein? Mas peraí. Nós estamos tendo que engolir um sapo, que é a ausência do Valdemar. Então, estamos empatados. Você engole inseto daí, nós engolimos sapo daqui. Isso, ela protagonizou na vida real. Proteína. Então, gente, o que aconteceu? A ministra Carmen Lúcia, o advogado, disse que o TSE teria, sim, dito que era importante ter o voto impresso, que foi derrubado aqui no Supremo Tribunal Federal, e a ministra Carmen Lúcia disse negativo. Em nenhum momento o TSE aceitou ou validou ou disse que era importante ter esse tipo de voto impresso. A gente sabe que, inclusive, até voto de cabresto, que pode ser usado aí como uma forma de manipular, de comprar votos. Então, esse foi o ponto mais alto do julgamento de hoje. Manu, essa atitude da ministra Carmen Lúcia não é a primeira vez. No Núcleo Crucial, vocês vão se lembrar, o Arbex também, ela também teve essa postura de pegar falas de defesas, né, de advogados e fazer pontuações que, aliás, foram bem importantes para que a gente entendesse. Um outro momento, até sobre urnas eletrônicas, a ministra Carmen Lúcia foi muito didática, dizendo, olha, não é isso que foi colocado. E até naquele momento o advogado que estava falando sobre voto impresso, ele até reformulou o que estava sendo dito. Então, o papel da ministra Carmen Lúcia, mais uma vez, tem se mostrado muito atenta a cada detalhe desse processo, né, Arbex? Agora, Gabi, tem um aspecto disso tudo aí, que é esse negócio do Valdemar da Costa Neto falar que foi pressionado. Isso é um comportamento típico de grupos mafiosos, né? Que na hora que esquenta a chapa, um acusa o outro, mostra que não existe coesão ideológica, não existe coesão de princípios, não existe um programa político comum, cada um tentando salvar o seu, e se for necessário, frita o outro que está do lado, e o outro que está do lado que se dane. Quer dizer, na verdade, a gente já viu várias vezes esse discurso se reproduzir ao longo dos julgamentos, particularmente a questão do Cid, né, que foi todo mundo caiu de pau em cima do Cid, o Cid manteve as denúncias que ele fez contra todo mundo, quer dizer, todos contra todos, que é um comportamento típico de máfia, né? O que mostra que esse grupo, o grupo da extrema-direita, ele se coesiona não em torno de uma ideologia, em torno de um princípio, em torno de um programa político, em torno de um projeto nacional ou qualquer coisa que o valha. Exatamente. Ele se coesiona em torno dos interesses privados e particulares de cada um. No momento que esses interesses são checados, cada um atira para todos os lados e quem está do lado que se cuide, porque Excelente, Arbex. Todos contra todos. Excelente essa avaliação do Arbex, e é um termômetro realmente, mais uma vez, de como a direita está embaralhada para 2026. E teve um outro ponto que você trouxe agora há pouco, Arbex, que eu acho que vale trazer também uma fala aqui do Melilo Diniz, que é o advogado, estava procurando o nome dele, é o advogado do Carlos César Moretson, que é do IVL. Ele estava falando sobre como a desinformação pode atingir qualquer pessoa e usou um exemplo do Alexandre de Moraes. Então, para a gente falar mais uma vez sobre desinformação, a gente vai assistir esse trecho. Vamos lá. É necessário fazer um parênteses. Repito, é um momento histórico onde qualquer desinformação pode ser atribuída a qualquer pessoa. Quer ver? Se eu disser que o ministro Alexandre de Moraes, eminente ministro, é torcedor do Palmeiras, isso é não só injusto, como acaba por trazer consequências quando ele for lá no Itaquerão. E para o senhor também. Claro. Consequências sérias. Seríssimas. Não, isso é gravíssimo, Gabi, isso é insuportável. Não dá. Como, não, né, não tem como. Não tem como. Ultrapassa todas as medidas do aceitável. Sabe o que me chama a atenção? Vai lá, Manu. É que, por exemplo, o próprio Bolsonaro, né, teve que pedir desculpas ao Alexandre de Moraes
Porque sim, diversas vezes ele disse que estavam levando 5 milhões aqui, 5 milhões ali. Até me chamar a atenção ele não ter sido processado por calúnia, difamação, porque as fake news, elas vêm de todos os lados e elas são tão enraizadas na sociedade, né, na tiazona do Zap, que não checa nenhuma informação e da importância do jornalismo profissional, que é uma profissão que tem o dever de checar, de ir atrás do fato, da informação correta realmente. Então, essa propagação que a gente vê que depois, para desfazer uma fake news, é muito mais difícil, porque a fake news, eu acho que tem até um estudo que ela propaga numa velocidade muito maior do que a verdade. Não, só para fazer uma analogia aqui, Gabi. Claro. Quando agora ficou claro lá nos Estados Unidos que a maioria da opinião pública deixou de apoiar Israel, está contra Israel, por causa das informações disseminadas principalmente via TikTok. O TikTok se tornou uma fonte de informação central, principalmente para a juventude. O que os caras acabaram de fazer agora? O Netanyahu pediu que um bilionário amigo dele, sionista, apoiador de Israel, comprasse o TikTok lá nos Estados Unidos. Quer dizer, o TikTok agora vai estar submetido a uma censura pró-Israel, porque os caras sabem a importância que tem a notícia disseminada pelas redes sociais, principalmente por uma rede como a TikTok. Então, o controle da informação disseminada é central para a disputa política, é fundamental. É fundamental para garantir a democracia, garantir a liberdade de informação. É por isso que eu falei, essa etapa do julgamento ela é muito importante, porque ela diz respeito a 2026. Como é que as redes vão se comportar em 2026 e como é que a questão das fake news vai ser tratada pela justiça brasileira. Eu acho que é um momento decisivo que nós estamos vivendo agora. É uma fase importantíssima do julgamento. E o julgamento, sem dúvida nenhuma. Manu, só para você incluir na sua fala, ele vai até semana que vem, o julgamento desse núcleo, né? Para a gente fechar esse tópico, já queria que você embutisse essa resposta, por favor. Isso, hoje, na verdade, o presidente da primeira turma, que recém assumiu, Flávio Dino, o comando da primeira turma, ele suspendeu a sessão que estava marcada para amanhã, então será retomado só na terça-feira o julgamento. Então, essa é a expectativa. Haviam sido marcados 4 dias, hoje, amanhã, terça e quarta da semana que vem, e agora ficou para terça da semana que vem essa retomada, e aí sim com os votos dos demais ministros que compõem a corte, Carmen Lúcia, Zanin, o Fux e o Dino, que é o último a votar porque ele é o presidente da corte. Então hoje o relator do caso, Alexandre de Moraes, leu o voto dele, referendando aí o que pediu a PGR, pedindo a condenação desses 7 réus por tentar fazer essa ruptura institucional por meio de disseminação de desinformação e também por tentar desacreditar o processo eleitoral, porque tudo começa aí. Se as eleições foram fraudadas, isso referenda o golpe militar, isso dá força para que haja um golpe no país, essa ruptura institucional. Então, a gente vai acompanhar semana que vem essa retomada. Manu, e aí mudando um pouco de assunto para o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, porque hoje teve várias falas importantes, né? Ele defendeu a taxação hoje dos BBBs, então bilionários, bancos e bets, como alternativa àquela derrota envolvendo a MP do IOF, que a gente tem conversado muito aqui também. Ele participou hoje da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, deu entrevista antes, falou durante também, tem vários trechos interessantes. Ele disse que essa proposta não vai aumentar a carga tributária no Brasil, mas vai promover justiça tributária. E também criticou o uso de desinformação, já que a gente está falando aqui de desinformação, também fala sobre isso o ministro da Fazenda. Vamos assistir. Buscar alternativas ao que aconteceu. Porque, de fato, a chamada taxação dos BBBs, ela só é injusta na cabeça de pessoas desinformadas sobre o que está acontecendo no Brasil. Manu.
Ele defendeu também a taxação principalmente das bets, que são vícios, né? Como cigarro, álcool, é o que ele falou. Em vários países mais desenvolvidos, às vezes fica até inviável comprar um maço de cigarro, comprar uma garrafa de vodka, por causa do valor desses produtos, por causa da alta taxação. Ele até disse que no Brasil é pouca taxação sobre esses produtos, que trazem sim vício, assim como as bets. Ele defendeu fazendo aí uma referência ao projeto do líder do PT na Câmara, Lindbergh Faria, que propôs esse projeto de lei para dobrar a taxação em cima dessas apostas virtuais de 12% para 24%. Inclusive, hoje eu conversei com vários parlamentares, eu fiz uma enquete lá no Congresso Nacional e o que eles disseram? Nem encontrei nenhum que não defendesse a taxação das bets, muito embora a gente saiba que o lobby é fortíssimo, então que conseguiu inclusive tirar do texto da MP BBB a taxação que era de 12% para 18%, o relator do projeto retirou essa parte do texto para tentar aprovar e mesmo assim não conseguiu apoio. Mas quando se fala em bets, eu não consegui encontrar nenhum deputado que fosse contra, nem o líder do PL, Sóstenes Cavalcante. Ele disse que ele é, assim, favorável. Aliás, ele até atacou o governo Lula, disse que não entende por que foi regulamentado esses jogos de azar online no Brasil. Manu, aproveitando que você falou a respeito disso, eu quero trazer essa fala do Haddad falando sobre não fazer sentido isentar as apostas online. Então, vamos voltar a falar sobre esse assunto, porque é importantíssimo a gente falar sobre a taxação das bets. A gente tem um trecho dessa fala. Vamos lá. Vez ou outra, senador Humberto, eu olho a notícia do tipo: vão tributar as bets. Eu tenho até dificuldade de compreender a frase. Porque, assim, toda atividade econômica é tributada. Toda. Todos vocês, todos os empresários, todo mundo contribui com a sua justa parte para o orçamento público. E aí, o ônus recai ao poder público, que é corrigir uma distorção? Vão tributar as bets? Sim. Porque todos nós pagamos tributos. O Arbeck, sabe o que é interessante também dessa história? Porque quando a gente falava da MP do IOF, o relator, o Carlos Zaratilha, ele estava tentando fazer um acordo para conseguir aprovar a medida provisória. E aí, na ocasião, ele fez ali um acordo para aliviar para as bets, que a taxação naquele momento era menor, a proposta. Agora, com esse projeto, a taxação é o dobro, como estava observando a Manu. Então, no fim das contas, o lobby das bets vai atuar, acho que ainda de forma mais agressiva ainda, para tentar derrubar essa história, né? Pois é, mas aí, Gabi, eu vejo a responsabilidade do próprio governo nisso. Isso aí. Uhum. Porque o Haddad disse, com razão, de que só apoia os bilionários, as bets, os bancos, a isenção de impostos para os ricos, quem está mal informado, certo? Ele falou isso, está mal informado. A pergunta é, qual foi o esforço que o governo fez para informar a população? Quando que a população foi informada sobre o que estava em questão? Quer dizer, quando foi derrotada a medida provisória que taxava os mais ricos, etc. e tal, o que o governo fez para convocar a população, para esclarecer a população o que aconteceu no Congresso, por que foi vetada a medida provisória que taxava os mais ricos, quem foram os deputados que votaram a favor dos mais ricos, quem foram os deputados que defenderam os interesses populares e por que isso tudo está acontecendo. O governo fez isso? Não. O governo se comunicou com as redes sociais para informar a população sobre o que está acontecendo? Não. O Lula, por exemplo, ou o próprio Haddad, convocou uma entrevista coletiva com toda a imprensa para dizer o que estava acontecendo e explicar por que a maioria do Congresso se votou contra os interesses do povo? Não. Então, o governo fez o mínimo de esforço para manter o povo informado? Não. E agora se queixa que o povo está desinformado. Aí é brincadeira, né? Quer dizer, nós acabamos de ver como o povo foi para a rua, o povo na rua se manifestou a favor de taxar os mais ricos, fizeram manifestações gigantescas e deu super certo. Nós viramos o jogo.
Ou seja, se o povo for informado do que está acontecendo, nós viramos o jogo. Agora, fica nessa queda de braço lá dentro do Congresso Nacional, disputando lá entre compares do Congresso Nacional, aí não vai para frente mesmo. Agora, o governo tem uma responsabilidade central nisso, por não ter entendido até agora a importância da comunicação com o povo. Perfeito, para mobilizar para além das redes, né, Manu, também? Porque já está sendo colocado enfim, hashtags, estão tentando mobilizar por meio das redes digitais, mas é isso, acho que para pressionar... Tem que convocar, tem que ir para a rua, convocar o povo. Convoca uma coletiva, uma entrevista coletiva com toda a imprensa, bota o Lula para falar sobre isso. Bota o Lula para explicar que enquanto não taxar os mais ricos, não vai ter dinheiro para a educação, para a saúde, para todos os projetos sociais que são importantes para o povo. Porque para ter dinheiro para tudo isso, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Rico não paga imposto nesse país. Então, de onde que vem o dinheiro? Do imposto que os ricos têm que pagar. Agora, o governo tem que falar isso e tem que convocar o povo para ir para a rua para lutar em defesa disso. Dá certo, nós já vimos que dá certo. O que está faltando? Vontade política de fazer isso. Arbex, o que a gente viu é fazendo depois que teve a MP derrubada, é que as redes sociais começaram a se mobilizar. E de forma perfeita você colocou, tem que ser feito antes, tem que mobilizar antes, tem que explicar, tem que ser didático. A gente vê que a propaganda do governo melhorou bastante, inclusive os investimentos aumentaram muito, mas realmente comeram mosca, igual eu comi aqui, não foi mosca não, foi um mini mosquitinho, mas eles comeram mosca e não ter explicado de forma didática para Dona Maria lá em casa que está assistindo como é que repercute isso aí na vida real, na vida prática, porque é uma coisa que o ministro falou hoje lá na Comissão de Assuntos Econômicos, é que faltou honestidade. A renda líquida, na verdade, a receita líquida do governo está congelada desde 2011 e não acompanhou todo o crescimento das isenções fiscais que chegam a 800 bilhões por ano, que compromete 6% do orçamento da União. Deveria comprometer apenas 2%, já chega a 6%. Então, a receita não acompanha essas isenções, que vem um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, aí vem uma questão de uma ajuda emergencial às enchentes no Rio Grande do Sul, né, um aumento para um piso salarial de um setor, e aí vai comprometendo a receita e não dá para fechar as contas no final do ano, né? Então é muito simples. Então o ministro bateu nessa tecla que falta honestidade, explicar com dados o que está acontecendo na real. Não é que o governo está gastando demais. Inclusive, um dos parlamentares que eu ouvi do MDB, ele falou, tudo bem, vamos sim taxar as bets, mas não para o governo gastar mais. Para o governo gastar mais, eu sou contra. Vai tirar da onde? Vai deduzir da onde? Eu falei, de lugar nenhum, deputado. Vai só taxar as bets, que elas pagam pouco, elas não entregam nada para a população e elas têm que, sim, pagar mais, porque é um vício. Aí ele ficou meio, sem reação, depois ficou sem graça. Então, é isso, eles ficam nesse discurso vazio e eles até agora não conseguiram entender que o buraco é muito mais embaixo, que eles volta e meia aprovam medidas que ampliam aí as despesas do governo e a receita não aumenta pelo outro lado. É isso, né, Manu? Não entregam nada e sequestram, na verdade, a saúde mental, a renda das famílias mais pobres. É isso que as bets... porque o povo paga imposto, nós continuamos pagando imposto. Quem não paga é rico. Isso qualquer um entende. Agora, tem que falar, tem que comunicar, tem que ser, como você falou, tem que ser didático, tem que explicar e convocar o povo para ir para a rua. Senão, se ficar esse debate circunscrito aos corredores do Congresso, nós não conseguimos desatar esse nó. É isso aí. E nem só nas redes sociais, né? E nem só nas redes sociais. A gente viu aí a força do povo nas ruas. O próprio bom e velho Ulisses Guimarães já dizia, né, que os políticos, os congressistas têm medo do povo, o povo na rua.
Então, realmente faz a diferença. É aquela música, né? O artista tem que ir onde o povo está, vamos botar os deputados tem que ir onde o povo está, os senadores. Deveriam, né? Todo mundo tem que ir onde o povo está, porque senão não rola, não rola se não for isso. É isso, Manu. A gente vai te liberar para descanso, minha amiga, porque o dia foi longo aí, começou cedo lá com o julgamento no Supremo Tribunal Federal e a gente se vê logo, logo. Um beijão. Vê se não deixa os mosquitos aí te importunarem, tá? Gente, eu peço até desculpa que eu tive que ficar abanando aqui, que tá com vários daqueles mini mosquitinhos aqui, tô tomando mordida, tentando concentrar. Olha o esforço de reportagem. Mas deu certo. Valeu, querida. Até Amanhã mais. eu tô de volta. Até amanhã. Até amanhã, Até. Manu. Aqui no estúdio a gente tá longe dos mosquitos, né? Então, já que a gente tá em ambiente seguro, a gente pode chamar o Rodrigo Viana aqui. Sim, Opa. eu não quero... Eu estava pensando assim, essa cena antológica, né? Como é que podia transformar isso num slogan do jornalismo do ICL, né? O jornalista pode até engolir um mosquitinho ou outro, né? Mas não come mosca, não é isso? Não come mosca. Não come mosca. Outro dia, Brasília é um negócio impressionante. Outro dia a gente estava com, desculpa, Gabi, a gente estava Imagina. com o Cacai ao vivo, e aí a Gabi falou pro Cacai assim, o Cacai, tá dando interferência na sua internet. É verdade. Não, são as cigarras aqui do lado. Tá na temporada das cigarras. Então é foi mesmo, cigarra, é Rodrigo? mosquito para tudo que é lado. Mas, boa noite, Arbex. Opa, boa noite. Prazer estar com você. Prazer é meu. Boa essa formação, né, Rodrigo? Boa. Essa formação inédita aqui no N2. E olha, Bex do chat tá gostando muito também. Muito feliz de ter você aqui junto Mas com eu a estou gente. honrado em estar substituindo o Chico. É uma honra para mim. Ele é maravilhoso, né? Chico sabe que tá no seu, Uma figuraça. no seu descanso. E tá sendo muito bem substituído. A altura de Chico. Eu lembro desses dois, o Arbex e o Chico, eu estava começando na Folha, era bem novinho, eles eram só um pouquinho mais velhos que eu. Um pouquinho. Mais experientes, Os né? dois já eram mais experientes, né, como repórteres. Era um repórter especial, eu acho que o Arbex já era. E logo depois foi para Moscou, e o Chico Sá era repórter de política, tava cobrindo, tinha acabado de cobrir a derrubada do Collor. Eu estava cobrindo, eu entrei na Folha em 1990, eles estavam lá. Já. É isso. Então estamos nos reencontrando agora. 35 Bom, anos Arbex, depois. Muito bom. Nosso professor Arbex isso. também, que o Arbex é professor de jornalismo, né? Enfim, e dá aula aqui com a gente no Série Notícias também. E Arbex, a gente falava agora há pouco de política nacional, você chegou a falar do Donald Trump e teve um encontro hoje lá na Casa Branca, né? Do Donald Trump com o Javier Milei. O Javier Milei foi até a Casa Branca depois de os Estados Unidos anunciarem uma ajuda financeira de 20 bilhões de dólares para a Argentina. Só que é interessante a condição que o Trump impôs. Você viu isso, Arbex, para a Argentina? Vai depender do resultado das eleições legislativas. E essas eleições elas estão marcadas para acontecer no dia 26 agora de outubro. Então, assim, gente, o socorro vai vir só se a direita da Argentina, que é a direita do Javier Milei, sair vitoriosa. E pelos últimos acontecimentos, não sei não, mas vamos assistir a fala do Donald Trump. Our approvals are somewhat subject to who wins the election, because if a socialist, or in the case of New York City, a communist wins, you feel a lot differently about making an investment. I think, Scott, you'd feel that if somebody that had no chance, in other words, if somebody wins and has no chance of ever having a great economy because of that philosophy, you would put a halt to what we're doing. Basicamente ele disse, se um socialista, um comunista vencer a eleição, então não tem como continuar com esse projeto nosso, que é um projeto de grande economia. E a imprensa argentina está destacando isso, é a principal manchete, né? Põe entre aspas assim, se ele não ganha, se o Milei não ganha, a gente vai embora, diz o Trump, isso é a manchete do Página 12, se não ganha, nós vamos, né? Destacando a fala do Trump. Então, assim, nos Estados Unidos eles têm isso, né? Não gostam de loser, né? O negócio de loser, os perdedores, eles não gostam. Então, ô Milei, você vai lá e ganha a eleição e aí a gente sustenta o teu governo. É uma ponte para ver se ele chega até a eleição, parece mais isso, né? Eu acho que inclusive um problema chamar esse pacote de ajuda ou de socorro, porque não é. Na verdade é um pacote de chantagem e extorsão. Quer dizer, o Trump ele condiciona essa ajuda muito, entre aspas, a Argentina liberar o lítio, a exploração do lítio, a exploração de terras raras,
ao Milei, enfim, vendeu o país. Aliás, ele está sendo chamado pela imprensa na Argentina do vendedor da Argentina. É o cara que está rifando a Argentina, ele está fazendo aquilo que o Paulo Guedes anunciou que ia fazer. Vocês lembram que o Paulo Guedes, no começo do governo Bolsonaro, teve uma reunião em Washington com os bilionários, ou em Washington ou em Nova York, não me lembro. E o Paulo Guedes falou, eu vendo tudo, até o Planalto. Até o Planalto. Eu vendo tudo, até o Planalto. O Milei está fazendo isso, está vendendo tudo, absolutamente tudo. E o Trump está sendo transparente. A maneira do Trump, ele está sendo transparente. Quer dizer, agora, o que está acontecendo na Argentina é uma verdadeira tragédia. Eu tenho conversado com pessoas que moram na Argentina, que vivem lá. A situação está assustadora. Assim, você está pegando setores da classe média, quase alta, que já não estão conseguindo pagar as contas do mês, já não tá conseguindo colocar a comida na mesa. Tá um desastre a economia do país. Agora, o sistema eleitoral argentino é muito louco, né? Eu já tentei entender várias vezes, é indecifrável aquele sistema eleitoral, porque as leis variam de região para região, de província para província, é um negócio maluco. E existe uma remota possibilidade, eu acho remota, mas existe uma remota possibilidade do Milei, de alguma forma, conseguir ainda algum resultado positivo. Isso seria uma tragédia, quer dizer, já teve agora as eleições na província de Buenos Aires e ele tomou um pau muito forte. Até por isso que o Trump fez essa fala, né? Até por isso que o Trump está pretendendo dizer que se ele ganhar, as coisas vão melhorar na Argentina. Na verdade, ele acompanhou, desculpa, Rodrigo, não, porque ele está acompanhando o noticiário, está vendo os escândalos relacionados à irmã do Javier Milei, o Congresso que está impondo derrotas ao Javier Milei também, enfim, tem essa questão, tudo isso o Donald Trump está vendo, né? Então o Trump não gosta de ficar do lado de quem está perdendo. E aí ele faz uma espécie de uma chantagem com o eleitor argentino. Eleitor. Olha aqui o cheque para vocês, mas eu só entrego se vocês votarem em quem eu estou dizendo para votar. Olha a interferência internacional, né? O Trump condicionou o apoio. Eu estou vendo aqui o jornal La Nación também, que é um jornal conservador. É perfeito isso. E eles estão dando assim, se perde, nós seremos generosos. Então, se o Milei perde, aí não vai ter ajuda. E aí ele quebra a Argentina. Aquele eleitor indeciso, de repente vai pensar, mas aquela ajuda dos Estados Unidos não vai vir. É uma tentativa de dar um empurrão. Agora, as pesquisas, o Arbex falou, na província de Buenos Aires, que é a mais populosa, tem quase 40%. 40%. Ali a oposição peronista deve ganhar com uma boa margem, mas o Milei está apostando nas províncias do norte, do noroeste argentino e tal, Córdoba, né, que é uma província que geralmente vota mais para o lado conservador, para tentar reverter. Mas dificilmente ele ganha. O que ele pode fazer é diminuir a derrota. Né? Diminuir a derrota. Diminuir a derrota para conseguir chegar até o final do mandato. Porque se ele toma uma derrota violenta nas legislativas, ele pode virar um Fernando de la Rúa, que teve que sair de helicóptero da Casa Rosada. Já estamos falando isso. É o novo Fernando de la Rúa. Em vários locais que ele foi na última semana, ele saiu a pedrada. Literalmente, o povão jogando pedra. E para quem não se lembra do Fernando de la Rúa, foi uma fase na Argentina em que o grito que pegou nas ruas é que se vayan todos. Se vayan todos. Inclusive os congressistas, políticos, senador, deputado, presidente, eles não podiam entrar em nenhum lugar público porque eles eram escorraçados pela população. E muita gente dizendo que a Argentina está entrando numa fase semelhante em relação ao governo. Embora Cristina Kirchner, que agora está presa, ela está com um prestígio muito grande, né? Porque os peronistas estão conseguindo capitalizar em cima do descontentamento do Milei. Uhum. E um outro detalhe em relação a esse pacote aí do Trump, eu li outro dia um cálculo. Esse pacote, em grande parte, o dinheiro nem ficaria na Argentina. Seria emprestado para a Argentina pagar o que ela deve para quem? Para os amigos do Milei, que investiram Os caras investiram na Argentina, querem receber o dinheiro de volta. Não deixar quebrar. A Argentina não tem como pagar, aí o Trump dá para a Argentina o dinheiro para eles pagarem os amigos do Trump. Uhum. Quer dizer, é uma fraude total, uma farsa absoluta. É um processo em que o Trump está tentando dizer, olha, elejam o Milei porque senão vem o inferno. Mas é o contrário, se eleger o Milei, aí é que acabou mesmo. Né? Acabou. Já deu para sacar que não tem nada de milagre econômico na Argentina, né, gente? A gente tem um documentário original aqui do CL, viu, Arbex, falando justamente sobre esse momento político e econômico que a Argentina está vivendo. Vou convidar aqui quem está nos acompanhando
e não assistiu à estreia, que foi na semana passada, na quinta-feira, para assistir dessa vez, você pode ir em sln2.com.br, deixar o seu e-mail e acompanhar não só o documentário, né, que está muito bom, mas também o debate do Eduardo Moreira com a Juliana Baroni e com o Fabian Restivo a respeito desse assunto. Você ia falar o quê? Ia dizer a importância disso para o Brasil, dessa eleição, porque para a extrema-direita brasileira, a extrema-direita brasileira estava ensaiando mostrar a Argentina como um modelo que a gente deveria seguir aqui no Brasil. Não, o Eduardo, inclusive, no documentário, eu não vou dar muito spoiler para quem não viu, mas ele mostra isso, as manchetes todas, o Milei é um exemplo. O Tarcísio deu uma entrevista falando, o Milei é o meu exemplo, é claro, eles seguem a linha do Paulo Guedes, então seguem a do Milei. Ele está nessa situação que está, é muito didático para a gente mostrar aqui para os brasileiros também, né? Então, aliás, o Tarcísio é o cara, né? Ele vai com o chapéu do MAGA, dá tudo errado. Aí ele torce pro Milei e dá tudo errado. Está numa fase muito boa o Tarcísio, Gabi, mas aproveitando, né, que a gente trouxe essa análise importante desse dia em que o Milei está lá na Casa Branca, o convite a mais para você então assistir, se inscrever aí pelo sln2.com.br, que está aqui na tela, você se inscreve, põe o e-mail, é rapidinho, e a nossa equipe... aliás, nesse caso, a nossa equipe nem precisa avisar. Você se inscreve aí e já tem um replay liberado para assistir o documentário conduzido pelo Eduardo Moreira. É isso aí, Rodrigo. Vale a pena, porque o assunto está quentíssimo, né? Tá quicando e a gente foi lá para apurar tudo. Rodrigo, a gente trouxe um assunto importante que a gente vai tratar aqui também no N2, lá no Urgente. Laura Couto trouxe em primeira mão também, né, da PGR, concluindo os ajustes finais do parecer sobre o pedido de prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. Então, a gente teve, segundo a apuração da CNN Brasil, e a gente trouxe no Urgente também, o pedido que foi endereçado ao STF pelos deputados da base governista, por entenderem que o Eduardo Bolsonaro, né, tem demonstrado sucesso em relação à atuação dele nos Estados Unidos, quando o governo estadunidense concretizou medidas de sanção contra o Brasil, o Eduardo, né, a PGR, decidiu que não vai pedir a prisão. Essa é a atualização. Saiu agora a respeito desse assunto. Saiu agora às 5h30, Gabi. É isso aí. A atualização de que a PGR disse não, porque havia o pedido feito pelo PT e pelo PSOL, prisão para o Eduardo Bolsonaro, ainda que fosse inócua nesse momento, porque ele está sem efeito, né? Porque ele está lá nos Estados Unidos. Mas aí havia o pedido do PT e do PSOL, de que a prisão deveria ser decretada, e isso deveria passar pela Procuradoria. O Paulo Gonet disse não cabe. Por que ele disse não? No entendimento da PGR, não cabe aos deputados Lindbergh, Farias e Talíria pedirem a prisão de Eduardo Bolsonaro. Na prática, o Gonet preferiu apontar um motivo técnico e não se meter nessa história agora. Então não vai andar nesse momento, a partir desse pedido do PT e do PSOL, a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, Gabi. É isso, então, Rodrigo. É um recado muito claro ali. O Lindbergh Farias, né, que tinha feito o pedido, um dos parlamentares, na verdade, que tinha feito esse pedido, então responde pro Lindbergh, olha, a gente que decide se vai pedir a prisão do Eduardo Bolsonaro. Fato é que ele continua lá fazendo as articulações nos Estados Unidos enquanto isso, né, Arbex? Mais uma vez, o que isso evidencia é que a pressão tem que vir do povo. Quem vai exercer pressão para mudar alguma coisa é o povão. Não é o âmbito das articulações políticas, ele é importante, tem que fazer isso que o Lindbergh fez, tem que entrar com processo, tem que mover ações, tem que mobilizar os deputados, os senadores, tem que mobilizar tudo isso. Agora, sem haver pressão popular, fica muito complicado, fica difícil, porque a tendência das instituições é se acomodarem dentro dos marcos possíveis de uma suposta estabilização. Vamos manter tudo, botar pano quente aqui, tentar resolver aqui entre nós, não vamos mexer muito com esse assunto, vamos deixar a coisa rolar. Se não entrar o povão em ação e a opinião pública em ação, a coisa ela vai ser colocada em banho-maria mesmo. Eu acho que a tendência é essa. E isso é um problema, principalmente para 2026. O Eduardo está sendo salvo por todos os lados. Outro dia também, no Conselho de Ética, o relator do caso é um bolsonarista, um delegado bolsonarista, que falou, não precisa caçar o mandato do Eduardo Bolsonaro.
Eu diria assim, sendo bem pragmático, que ele está fazendo tanta besteira. Dizem até que o Lula tem chamado o Eduardo Bolsonaro de o camisa 10. Ele é o camisa 10 do Lula, tanto que ele está ajudando o Lula. Então, assim, deixa, quando um inimigo está errando muito, não interrompa. Não interrompa, né? deixa então, ali. Deixa, faz mais, Eduardo. Vai errando mais aí dos Estados Unidos, porque está ajudando o lado da democracia. Mas, pensando do ponto de vista institucional, né, é um absurdo que um deputado paga com o dinheiro da gente, esteja lá, o mandato ainda não foi questionado, está lá como deputado federal, atuando ao lado do Trump e dos trumpistas contra o Brasil, contra as instituições brasileiras, contra a economia brasileira, contra os empregos dos brasileiros. É um absurdo. Agora, do ponto de vista da política para 2026, parece que tudo que ele faz está, na verdade, ajudando o Lula. Né? É isso. É isso aí, gente. Agora, posso também continuar naquele assunto do Fernando Haddad? A gente falava um pouquinho com a Manuela Borges a respeito das taxações. E um outro que é importante são essas ações. Na verdade, é mais uma parte dessa conversa do Fernando Haddad sobre o que vem aí depois dessa derrota relacionando ao MP. A MP, na verdade, do IOF. Ele diz que ele pode cortar mais de 7 bilhões, o ministro da Fazenda, de reais em emendas parlamentares no orçamento de 2026. Agora o negócio vai ficar tenso lá no Congresso, porque ele deu uma entrevista para os jornalistas antes de participar dessa audiência pública. A gente trouxe aqui algumas falas do Haddad na audiência, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Esse corte ele deve acontecer se o Congresso Nacional não aprovar medidas para recompor essa perda de arrecadação que foi causada pela derrubada dessa MP que eu falei agora, né, que previu o aumento de impostos. Então, a previsão atual é que as emendas parlamentares somem quase 53 bilhões de reais em 2026. É interessante essa proposta, Rodrigo, porque já tem aquela movimentação, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco também, mas acho que vale a gente colocar as duas coisas, que é aquele pente fino que o governo federal está fazendo e já demitiu alguns cargos, acho que menos de 10 cargos, cargos importantes relacionados ao Centrão, né? Então, indicado, por exemplo, Ciro Nogueira, de outros parlamentares relacionados ao Centrão. E também vai sentir essa semana qual é o resultado que isso vai ter na votação de projetos importantes, estratégicos, né? Porque os bolsonaristas estão apostando assim, o governo está tirando os cargos do pessoal do Centrão, agora que eles vão votar contra o governo. Mas já estavam votando contra o governo, né, Arbex? Então, com pouquíssimas exceções, essa medida provisória aí é um exemplo. Então, tem um tal de José Trabulo Júnior, a gente tem falado bastante dele aqui, indicado pelo Ciro Nogueira, dentro da Caixa Econômica Federal, simplesmente isso. Ciro Nogueira, principal articulador da direita e da extrema-direita no Brasil, e tinha um indicado dentro da Caixa Econômica, que é um negócio absurdo. O presidente da Caixa é do Arthur Lira. Então, por enquanto, o governo tira o indicado pelo Ciro, mas preserva o indicado pelo Arthur Lira. É dura a vida lá em Brasília, né? E outros nomes aqui, né? A gente tem gente indicada pelo PSD, pelo MDB, pelo Republicanos, em vários órgãos, Caixa Econômica é um órgão importante com muitos cargos, a Codevasp, né, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, mas o que você dizia, Gabi, era, fazendo essa mexida nos cargos, qual vai ser a consequência nas votações no Congresso? Isso. É uma pergunta. E a segunda, o Haddad está dizendo, Arbex, então vocês não quiseram organizar as contas, então vamos cortar das emendas parlamentares. Será que agora vocês entendem? Meio isso. De 50 e poucos bilhões em emendas, o Haddad está propondo cortar 7, que seria 15%, é quase nada das emendas. É quase nada. Né? 15%. Isso, de qualquer maneira, é um vespeiro, né, para os deputados do Centrão que contam com isso para a campanha do ano que vem, né? Eu acho que a nossa sorte é que o Centrão está desarticulado, em termos de proposta, de projeto de 2026. Quer dizer, ele está sem um nome que consiga coesionar todos os grupos da máfia deles lá. Ele está sem uma estratégia eleitoral. Eles estão tomando porrada atrás de porrada do Lula, porque agora o Lula está disparando nas pesquisas de opinião. E os caras estão desarticulados, eles não sabem direito por onde andar. Quer dizer, isso afeta a estratégia dos vários grupos que atuam dentro do Congresso. Uhum. Eles vão se articular em cima do quê? Quem é que vai ser o articulador-chefe? Quem é que vai continuar sendo Lira? Vai ser um outro? Quem é que vai capitanear todo esse processo de
negociação com o governo federal. Eu acho que o Haddad, quando ele faz um anúncio desse, ele está botando ele está implodindo um monte de articulaçõezinhas lá entre os mafiosos, que agora ficam... Quem é que vai redefinir para onde vai essa grana se o Haddad realmente fizer isso? Quem é que vai ser prejudicado? Quem é que vai continuar recebendo dinheiro de emenda? Quem é que vai perder essa mamata? Eu acho que está jogando certo. Eu acho que o Haddad está no caminho, está utilizando a linguagem dos caras. Né? Eu ia pedir para a nossa equipe, Rodrigo, colocar aqui um pouco na nossa tela os demitidos do Centrão. Aquele quadro, tem um quadro, uma arte, né, como a gente fala. Né? São duas telas aqui que a gente vai colocar para as pessoas terem uma ideia de quem já saiu. São pelo menos 7 pessoas confirmadas, ligadas a esses partidos de Centrão, né, do Centrão. A gente tem algumas apurações da imprensa em relação a isso. Então, está aqui na tela, a gente tem o José Trabulo Júnior, você falou dele ontem, né, Rodrigo? E agora, acabei de falar de novo, que é esse assessor da Caixa. O consultor da presidência da Caixa, que é ligado ao Ciro Nogueira, a Juliana Azevedo Bianchini, que também é da Superintendência de Agricultura do Estado do Paraná. Tem várias pessoas ligadas à agricultura aqui, só que de diferentes estados. Tem aqui o Wellington Reis do Maranhão, o Jesus de Nazareno de Sena do Pará, que foi indicado. Todos esses 3 aí que a gente está vendo nessa tela são do PSD do Porque eles são superintendências do Ministério da Agricultura nos estados. O Ministério da Agricultura é de um cara do PSD, né? O Fávaro. Então, ele pendura gente do PSD em cada superintendência nos estados. E agora o que o governo está fazendo é tirar, porque provavelmente no Pará, o PSD do Pará, o PSD desses estados, deu votos contra o governo. Então, é uma forma de fazer o ajuste de contas com esses deputados, né? Você ia trazer mais nomes, né, Gabi? Isso, tem mais 3 nomes, Rodrigo. O Everton Augusto Paiva Ferreira, também superintendente da Superintendência de Agricultura, nesse caso de Minas Gerais, também está na cota do PSD, que é no Kassab. E o Paulo Rodrigo de Lemos, que é vice-presidente de Sustentabilidade e Cidadania Digital da Caixa, indicado pelo PL de Bolsonaro. Pelo PL ainda? Não é possível. Pois é. Está certo isso? Estou lendo certo? É isso mesmo, Rodrigo. E tem também o Igor Gomes Brasil, do DENIT de Roraima, indicado pelo MDB nesse caso. Mas tinha ainda um indicado do PL nessa história, então esse pente fino é mais que necessário. Está um pouquinho atrasado, eu diria. Ali, né? Está um pouquinho. E o que o Arbex falou, né? Política, os caras fazem política, e principalmente o Centrão, com expectativa de poder. Então, se eles tivessem um polo aqui bem organizado, com expectativa de poder para 26, eles falaram assim, vale a pena brigar com o governo, mesmo que a gente perca alguma coisinha, porque depois a gente vai ocupar até muito mais do poder. Isso aí. A gente vai ganhar em bloco. Agora, se eles não têm, quem é o candidato? Não sabemos. Bolsonaro, que tem voto, não pode concorrer. E quem quer concorrer não tem voto. Então eles ficam assim, será que vale a pena uma briga total com o Lula? Ou é melhor algum tipo de composição para não perder a eleição de deputado, que é o que interessa para eles? Né? Porque daí, não temos projeto nacional, dane-se, eu quero salvar lá o meu pedacinho lá no interior de Minas, no interior de São Paulo, no interior da Bahia, e conseguir me eleger com essas emendas. Então é isso que está em jogo nesse momento. O Kassab é um cara que sempre põe um pé em cada canoa, né? Um pé, uma mão em cada canoa. Agora não tem canoa. Não tem canoa. A canoa... Onde é que ele vai se apoiar, né? A canoa virou, leu. Os caras estão, ainda mais o Lula agora, o governo está numa fase que ele pode nomear muita gente para coisas importantes, né? Inclusive no Supremo. Vai ter uma vaga agora aí. Só que eu tenho até medo de falar que o Lula vai escolher alguém para o Supremo, porque o cara, ele tem um dedo errado para escolher gente para o Supremo. Algumas nomeações do passado ainda nós estamos pagando por elas. Não estamos pagando o preço. É isso. Eu quero também, já que a gente está falando aqui de assuntos que são importantes para o Centrão, tem uma história que está dividindo bastante ali os deputados, que é o PL da anistia dos golpistas. Ficou de fora da pauta, mais uma vez lá na Câmara, mas o Paulinho da Força continua negociando, tentando colocar o Paulinho da Força do Solidariedade, né, que é o relator dessa história, ele tenta ainda, ele está há semanas negociando essa história, ajustar as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, só que não tem consenso nas bancadas. Então, o que está acontecendo agora é que o Paulinho da Força está tentando apostar numa última tentativa. Ele vai apresentar
ainda está dentro da possibilidade, né? Nessa terça-feira, o texto final para os líderes partidários para tentar viabilizar a votação. E é uma última cartada para essa história. Se ele não conseguir o apoio até o final dessa semana, o projeto deve ser engavetado, é o que a gente espera, por favor, até o final do ano, porque depois vem eleição, enfim, aí vai ficar difícil realmente colocar essa pauta em votação. Mas qual que é o texto? Acho que isso que a gente tem que prestar atenção. Reformulado. Ele está propondo diferenciar os participantes dos atos golpistas entre influenciáveis. Olha só isso, que é a turma que foi lá para a praça quebrar tudo. Isso. É como se eles tivessem participado de uma maneira passiva. Entendeu, Arbex? Assim, organizadores e financiadores não teriam direito a reduzir a pena. Então, mas só reduziria para os pequenos, que são os influenciáveis, sim. Que é um indício de que ele está vendo que não tem voto para fazer a anistia total, que sirva até para o Bolsonaro e os generais, não tem voto para reduzir pena dessa turma. Então ele está tentando um ajuste aí. Mas parece que mesmo assim não vai andar. A informação que a gente tem dessa semana é de que, mesmo com esses ajustes, muita dificuldade para o... Olha, o grande nome é o Paulinho da Força. Eles estão realmente sem... E o Hugo Mota não está se mostrando muito disposto também a entrar nessa história, né? Porque iria se dispor com o STF mais uma vez, aí desgasta também com a população, que é uma pauta que não tem... Não tem apoio. As não pesquisas tem apoio da mostraram população. Que não. Não, a rua mostrou que não. Nós não podemos esquecer a mobilização que teve, foi muito forte. É o principal termômetro, É o principal termômetro, não tem conversa. É isso. E aí os bolsonaristas ficam num tudo ou nada, ou é anistia total, não é nada, e o lado do governo, dos partidos mais à esquerda também não querem, então não tem voto. Hoje ele não teria voto para aprovar esse meio do caminho aí, uma anistia pela metade, vamos dizer, ou uma redução de pena que favorecesse os pequenos, ou que favorecesse até o Bolsonaro. Hoje está difícil que ande isso na Câmara. É uma notícia boa. Vamos aguardar, né? Porque o Congresso deu tanto susto ruim na gente que, né, não me espantaria se viesse mais um. Mas o que a gente tem hoje é que dificilmente vai avançar essa pauta nesse ano no Congresso. É o que a gente espera, né, Rodrigo? É o que a gente espera. Depois a gente traz aqui, daqui a pouquinho, Luiz Costa Pinto, também, que vai falar a respeito disso. De Brasília, né? De Brasília, com informações de bastidores a respeito disso. Estava aqui esperando a minha voz na consciência me dizer se a gente já tem que avançar nesse sentido, porque tem uma história muito curiosa que a gente estava prevista para falar. Aqui a gente falava nos bastidores, Rodrigo. Arbex, a gente conversava, passando o roteiro antes da gente vir aqui para o N2 de fato, que é de um cantor. É muito boa essa história. É muito boa. Boa, assim, de horrível, né? Tem 7 ouvintes mensais no Spotify e ele tem sido contratado frequentemente pela Prefeitura de São Paulo para fazer show em quermesse e cachê, assim, de R$50 mil. O nome dele é Davi Goulart e ele é primo do Rodrigo Goulart, que é secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura. Essa família Goulart tem vereador, deputado há muitos anos aqui em São Paulo, né? O Goulart antigo é um que se elegeu muito com base no voto de torcida, de futebol. O pai dessa mesma família aqui. Isso. E aí, a gente falando aqui até agora, né, desde 2023, Arbex, chama muita atenção porque ele já ganhou quase R$900 mil da gestão do prefeito Ricardo Nunes, sempre sem licitação, com a justificativa de ser um artista consagrado. Um artista ali do churrasco, né, de músico de pedido de casamento, que está ali, enfim, recebendo projetos, né? Aliás, esteve em projetos que receberam emendas desse primo dele. Só no ano passado, o Rodrigo destinou R$700 mil em 2 emendas para pagar esses shows em quermesse, em festa de bairro. Eu acho que você está sendo muito maldosa, Gabi. Né? O cara tem um talento, ele tem uma coisa para mostrar. Eu acho que falta sensibilidade para você. Falta só alguns ouvintes a mais no Spotify, né? A prefeitura conseguiu antever o talento dele. Exatamente. A prefeitura... Quantos quadros Van Gogh vendeu quando estava vivo? Não podemos ser injustos. Não podemos, pô. Você tem que apostar em valores novos, você tem que aprimorar a sua sensibilidade. O Ricardo Nunes é um cara que tem muita visão de cultura. É impressionante. O prefeito de São Paulo. Tem tanta visão que ele se pronunciou a respeito disso. Ele disse, olha, o primeiro posicionamento é que não é porque é primo... É que não é porque é primo dele que tem impedimento dele trabalhar. Acho que é importante colocar isso. O segundo é que a cultura
O que a cultura, né, a pasta, me passou é que todos os procedimentos foram adotados e não existe irregularidade, mas, obviamente, tendo em vista a matéria, eu pedi para se fazer uma nova apuração. E se alguém errou, se houve alguma falha, as pessoas serão responsabilizadas. Mas, a princípio, a contratação foi legal. Quer dizer, o critério com certeza não é, porque ele é primo... Claro, isso é muita maldade. Do Rodrigo Goulart, né? O secretário de Desenvolvimento. Eu tenho certeza que Ele é primo do secretário, né? E essa turma é do MDB, essa família Goulart. Essa turma é do MDB. O velho, o Goulart, que é secretário de Cultura, o pai dele é deputado, e eles são primos do cantor e o dinheiro circula tudo dentro da família. É impressionante isso. E os caras fazem campanha... E o Ricardo Nunes está em campanha pré-candidato a governador. Se o Tarcísio sair para o presidente, ele é o candidato do Centrão aqui em São Paulo para governador. Essa é a turminha aqui da Prefeitura de São Paulo, Gabi. Muito bem, vamos seguir aqui. Essa história eu não podia deixar de trazer aqui. Hoje é dia de Precisamos Conversar, 7 horas da noite. Tem uma conversa que é sempre uma conversa leve, mesmo em temas assim que são indispensáveis para a gente discutir. Alguns temas são densos, mas o papo é sempre muito gostoso de ouvir, com a Juliana Baroni, a Márcia Tiburi e a Sara Zara e a Sucena também. Elas estão esperando no Precisamos Conversar. Tem uma, aqui para quem está nos acompanhando por vídeo, tem uma foto da Odete Reutemann, de Vale Tudo, da Débora Bloch aqui. Vale publi, porque para quem acompanha Vale Tudo sabe que tem, assim, um show de publicidade, né? A gente está sendo inundado de publicidade na novela, então as meninas vão discutir ali o limite da publicidade no entretenimento. Tá demais mesmo, né, gente? A gente tá esperando a cada cena, só esperando a publicidade entrar e tá difícil, tá difícil. É o velho merchan, né? Dentro da novela. Só que um pouco além do... Um pouco acima do tom. Do tom, viu, Rodrigo? Tá difícil a vida, até pra Globo. Tem que ser, não põe o merchan, não fecha a conta da novela. Veja só, daqui a pouco vai ter um merchan no meio da morte ali da Odete Reutemann, Pode ser. do assassinato. Ah, com certeza. Não duvido, não duvido. Um oferecimento dos cemitérios privatizados de São Paulo. Né? Sensacional. Ou então, vai saber, né, como é que se limpou o sangue ali, né, usou certos sabonetes. Bom, tem também intoxicação por metanol na discussão, que é um debate bastante importante, mas elas puxaram para uma discussão que tem sido feita entre os jovens, né? Que é uma escolha ativa de uma parte dos jovens não consumir bebidas alcoólicas. Essa é uma discussão que entra. E tem também a escritora Helena Larris, tem uma campanha que luta por justiça para a Helena, vítima de uma internação psiquiátrica forçada, e também todas as mulheres vítimas de violência física e mental também. Então, logo depois do ICL Notícias segunda edição, a gente acompanha a conversa do Precisamos Conversar. Acompanhe. Combinado. Seguimos aqui, voltando a falar de Brasília, Luiz Costa Pinto, semanalmente aqui com a gente, trazendo informações de bastidores na terça-feira. Boa noite, Lula. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Arbex. Boa noite, Rodrigo. Hoje eu combinei com o Rodrigo, tá? A gente acertou o figurino. Camisa preta. Ele me escreveu para falar das pautas. Eu falei, a pauta eu não sei, mas a camisa tem que ser de preto. Tem que ser. Não avisaram o Arbex, né? Não. Deixaram o Arbex excluído da história, né, Arbex? Tem uma história aí, Lula, que a gente quer muito que você compartilhe com a gente. A gente estava falando muito de movimentações no Centrão. Tem um personagem muito importante que está atuando, falando com o governo, né, e até interferindo, na verdade, nessa decisão a respeito das demissões, que é o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira. A gente vem falando muito a respeito dele porque ele teve um papel ali fundamental, até para demonstração de como está a força do Arthur Lira nesse momento. Surpreendeu muita gente nessas últimas atuações no Congresso Nacional. O Lula, ele teria telefonado para Gleisi Hoffmann, né, a ministra das Relações Institucionais, por conta da Caixa Econômica Federal, não é isso? Eu acho que... Fala, pelo amor de Deus, não tira o meu presidente, é isso, Lula? Pois é. Exatamente. O Arthur Lira, ele vende poder, né? Isso desde que ele começou como presidente da Câmara, ainda no governo não, eu falo que era ainda naquele período, né, do Bolsonaro,
Quando ele se tornou presidente da Câmara, ele implantou definitivamente o orçamento secreto da maneira como ele existe hoje. Ele implantou as emendas PIX, que são irrastreáveis, e com isso, na operação do orçamento, aliado ao Ciro Nogueira, que era ministro da Casa Civil, e que nomeava as pessoas no governo Bolsonaro, no período do Bolsonaro, ele tinha a total expressão de poder para dentro do Congresso, inclusive no Senado, porque o Rodrigo Pacheco não era, na época, ele era presidente do Senado, ele não era um operador de poder dessa qualidade, não era um operador de poder de se envolver na negociação política de baixo clero. Então, e quando o Arthur Lira define que o sucessor dele será o Hugo Mota, preterindo o Elmar Nascimento, que era, até aquele momento, o maior amigo dele dentro do Congresso, o maior aliado dele dentro do Congresso e líder do União Brasil, ele fez isso para sinalizar: olha, o Hugo Mota é confiável a mim, né? Ele me serve. E o que a gente está vendo o Arthur Lira fazer é ele demonstrar que ainda tem poder, que ainda é perspectiva de poder. E jogando a última cartada para tentar ser senador por Alagoas. Neste momento, ele não está no jogo firme. Os candidatos ao Senado, nesse momento em Alagoas, são, com possibilidade de eleição, o Renan Calheiros, pai, e o Alfredo Gaspar, né, esse relator que é um amalucado, é um desqualificado, relator da CPI do INSS, inclusive dando os shows particulares dele, né, na CPI de uma maneira imprópria. O Arthur Lira é o terceiro. E o Arthur Lira está jogando, tem uma carta na manga, eu já falei disso aqui em outro programa, que é a segunda vaga que vai abrir no ano que vem no TCU, né, porque abrirá uma agora em fevereiro, né, é uma vaga da Câmara. O Arthur Lira tem o compromisso de eleger o deputado Odair Cunha, do PT, seria o primeiro petista eleito lá, é a vaga do Haroldo Cedrais, mas abrirá uma segunda vaga no ano que vem, do ministro, não me ocorre agora o nome, é o ministro Gaúcho, que foi o relator das contas da Dilma no processo de impeachment, foi quem glosou as contas da Dilma, né? Ele antecipará a saída, vai abrir uma vaga e o Arthur Lira tem a disputa dessa vaga como sobressalente para o projeto político dele. Mas enquanto faz isso, e até para executar esse projeto, ele precisa mostrar que tem força no parlamento. Então ele está se configurando nessas articulações como a voz do Centrão, como a voz do governo com esse Centrão, que não tem mais serventia nenhuma para o governo, porque é um Centrão, como vocês falaram aqui há pouco, que segue votando contra o governo e que tem que ser punido por isso, né? Então, o governo está correto ao demitir todo mundo. Na Caixa Econômica, o presidente da Caixa é uma pessoa ligada historicamente ao Eduardo Cunha e ao Arthur Lira. E essa pessoa deveria deixar o cargo. Agora, outros diretores e vice-presidentes, inclusive o de marketing e de publicidade da Caixa Econômica, que é muito relevante na irrigação financeira e de comunicação, porque a Caixa é um anunciante relevante, dessa turma, indicado do PP, do Ciro Nogueira. E esse personagem ainda não deixou o cargo. É importante que o facho de luz, né, do governo se volte para esses cargos no Banco do Brasil, na Caixa Econômica
no Banco da Amazônia. O Banco da Amazônia, que também tem pessoas ligadas a essa turma na sua diretoria, aumentou a verba de publicidade esse ano de 2 milhões para 24 milhões, fez uma licitação e venceu uma agência de publicidade e comunicação de Minas Gerais ligada ao pessoal do Aécio Neves, né, lá atrás, e que tinha ligações com o pessoal do Bolsonaro, né, aqui enquanto o Bolsonaro foi presidente da República. Então, essa vassourada já passou da hora de ser feita, né? Ela tinha que ter sido feita já há algum tempo, quando se viu que o governo estava refém de um projeto político que não era seu no Congresso. Ô Lula, aliás, antes eu vou passar a palavra para vocês. Não, se você né? quiser, se você quiser avançar. Eu ia só aqui aproveitando que o Lula estava olhando para 2026 e para vagas que também são pleiteadas e que no fim das contas são negociações políticas. O deputado José Guimarães, ele deu uma declaração interessante também, Arbex, o líder do governo na Câmara, né? Defendeu o envio assim, de poucos projetos para o Congresso em 2026, aqueles projetos-chave, e ligar o modo de eleição. Vou ler aqui o que a Para ser educado, ligar o modo eleição, é assim que ele está chamando. Assim, no sentido de que o governo talvez não tenha muito com o que contar, né, no Congresso em 2026. Mas você ia trazer a frase dele exatamente, né, Ele Gabi? deu uma entrevista para o podcast As Cunhãs. Ele disse o seguinte: o governo, na minha opinião, não tem que inventar muita coisa para ir ao Congresso. Pouquinha coisa para não ter problema. É votar o orçamento, tem uns 3 projetos importantes e ligar o modo eleição em 2026. E o Herbeck, foi o que ele disse, que agora tem que focar as energias já olhando para 2026. E nesse momento que a gente está acompanhando um crescimento da popularidade do governo também, né? Não, pois é, o que me deixa impressionado com tudo isso daí é a maneira como os acontecimentos foram se desenrolando a partir de abril, numa velocidade vertiginosa. Porque abril foi o tarifaço do Trump. Que deu aquela um empurrãozinho, né? Tarifa todo mundo. Aí Eduardo Bolsonaro vai lá para os Estados Unidos e começa a articular o tarifaço no Brasil, achando que ia empurrar o governo Lula para a beira do precipício. E o que acabou acontecendo é que ele foi para o precipício e o Lula se recuperou. Não, e aí o que aconteceu? Quando falha essa estratégia de detonar o governo Lula, isso evidencia que o Bolsonaro está encurralado, desaparece o Bolsonaro como alternativa. Desaparecendo o Bolsonaro como alternativa, não tem ninguém que coesiona a extrema-direita. Então agora os caras estão eles estão pendurados no andaime sem nada por baixo para segurar, quer dizer. Então eu vejo de uma forma diferente do que foi dito aqui pelo José Guimarães. Eu acho que o momento agora é de pegar os projetos que interessam ao povo, jornada 6x1, a taxação dos mais ricos, e botar o pé no acelerador ao máximo, com todos esses projetos de lei, convocando o povo para ir para a rua, para aprovar todos esses projetos e mostrar que o governo Lula é um governo que atende aos clamores, às necessidades do povo. Eu acho que esse é o momento, não é o momento de mostrar cautela. Nós estamos... A direita está desbaratinada, ela tá sem projeto, como a gente disse agora há pouco. É um momento de pegar esse processo todo aí, que o Trump deu de presente para o Trump e Bolsonaro. Eles deram de presente para o governo Lula, botar o pé no acelerador, pegar esses projetos que são importantes para o povo e fazer uma ofensiva. Eu acho que é o momento agora, aproveitar que a direita está sem eira nem beira, está barata tonta, os caras estão dando tiro para tudo quanto é lado, pô. Eu acho que é o contrário do que ele está dizendo aí. Até legal, a gente pode até devolver para o Lula, entre a fala do Guimarães, que é líder, né, que é do PT do Ceará, é líder do governo, e essa observação do Arbex, o Lula, o que você imagina que vai acontecer nos próximos meses aí no Congresso por parte do governo Lula? O Lula topou fazer um enfrentamento, parece, nessa questão dos cargos, né? Cortando, mandou a Gleisi cortar. Mas será que ele vai para essa alternativa de colocar projetos para obrigar o Centrão a pelo menos dizer não e aí carimbar nos caras, eles não querem ficar do lado das pautas mais populares? O que você imagina que vai acontecer?
Olha, primeiro eu concordo em quase tudo com o Arbeck, só discordo de uma coisa, tá? A direita nunca teve projeto. A direita tinha um nome que podia ganhar a eleição, sim, claro. Mas projeto nunca projeto teve. De poder, né? talvez, então, né? Projeto de poder. Então nós concordamos com tudo. Assim, não era nem projeto, era uma ponte para o poder. Qual seria essa ponte? Qual seria o nome dessa ponte, né, para o poder? Mas o José Guimarães é muito responsável por essa ascensão e essa manutenção do Arthur Lira, né, com esse poder, porque ele foi um dos operadores o tempo inteiro, né, do Arthur Lira no governo Lula. Né? Tanto que no Palácio se dizia que o José Guimarães tinha que virar, de fato, líder do governo na Câmara, e não líder da Câmara de Arthur Lira no Palácio do Planalto, né? Porque ele sempre foi de muito diálogo, né? E um diálogo inócuo para o governo com o Arthur Lira. Então, o José Guimarães, ele está falando aí uma coisa que é uma platitude da operação de poder em anos de eleição. Agora, o que o governo tem que fazer é exatamente isso que o Arbex falou, é aproveitar e colocar a sua pauta, colocar a sua agenda de esquerda, a agenda que foi eleita em 2022, a agenda que a esquerda apresentou na campanha de 2018, que foi derrotada naquela eleição atípica e assimétrica. E se vocês chamarem, o Zé Guimarães é irmão do Zé Genuíno. E eu não conheço dois irmãos da política que estejam no mesmo campo ideológico e que pensem tão diferente. Né? Se você trouxer aqui o José Genuíno, ele vai estar à esquerda do Arbex, aqui, do que o Arbex está propondo, porque o Genuíno, quando começou esse governo, o Lula 3, o Genuíno disse, olha, eu acho que o governo, primeiro, o PT não pode achar que é ele quem governa. Quem governa é o Lula e o PT compõem o governo, né? Porque é um governo de coalizão. E por que ele falou isso? Porque a direita, a centro-direita, os empresários brasileiros, a Faria Lima, eles nunca compreenderam, porque não quiseram, que o PT jamais, quando foi poder, em todos os momentos que o PT foi poder, e mesmo dos momentos em que ele foi derrotado, ele não confrontou a lei, a norma, a Constituição. Ele fez oposição dentro das regras. E quando ele governou, nos governos Lula 1 e 2 e Dilma 1, até ser deposta, né, naquele impeachment sem crime de responsabilidade, o PT fez composições ao centro. O PT fez composições à direita. O PT fez isso que o Guimarães propõe que se faça. E deu errado. Deu errado no Mensalão, quando se inventou uma denúncia para fazer um teste de resiliência das instituições políticas, e deu errado, obviamente, na Lava Jato, quando se derrubou o governo, quando se prendeu o Lula impropriamente com uma denúncia fabricada, né? E nós vivemos esse retrocesso democrático e um retrocesso social no país. Então, o momento agora é de avançar. E aí eu lembro uma frase, Arbex, né? Não trabalhamos ao mesmo tempo na Folha de São Paulo, até porque você está no meu TCC, né, que foi apresentado em 1990 e que o tema era o Projeto Folha, ali que você estava nele, o Carlos Eduardo Lins da Silva, né, à frente, com a liderança do Otávio Frias Filho, que não tem nada a ver, né, com o Luiz Frias, a maneira como ele conduz o jornal, né, e o Otávio Frias Filho sempre falava, na guerra, dê um passo à frente, né, não recue, não fique parado, né, você tem que dar um passo à frente, e é isso que o PT tem que fazer agora, porque nós estamos ainda em período de guerra. Não adianta a gente achar que é a hora de parar, recuar, para fazer uma recomposição ao centro. Não há recomposição ao centro.
a gente tem que avançar, ou a gente não melhora esse Congresso da maneira como ele está. Perfeito. Perfeito. Aliás, um outro tema que eu quero trazer aqui, que também diz respeito a esse Congresso da maneira como ele está, né, Lula, é que tem uma tentativa por parte do Paulinho da Força de tentar ainda dar um fôlego para aquela anistia para os golpistas, focando no que ele está chamando de influenciáveis no texto dele, que seriam aquelas pessoas que estavam no dia 8 de janeiro e não os que financiaram ou organizaram os atos golpistas de alguma maneira. No Senado, essa história está batendo de uma forma completamente diferente, né? Aliás, interessante até a gente trazer aqui uma fala, uma apuração, na verdade, que está na coluna do Lauro Jardim, do Jornal Globo, porque o que acontece lá, pelo que se diz, né, não só não acertou as pontas com o Senado, como também o senador Otto Alencar, do PSD, isso fontes do Lauro que indicam isso. Ele preside a Comissão de Constituição e Justiça, teria dito que o projeto de lei para conceder uma anistia é letra morta e não vai andar para lugar nenhum. E mais do que isso, porque segundo a Folha de São Paulo, Otto Alencar disse que ninguém nem conhece o projeto e que o Paulinho da Força nunca deu publicidade ao que está fazendo. E ele disse que ninguém fala sobre isso no Senado, só se fala em outra coisa no Senado. É basicamente isso que ele disse, né, o Arbex. Então, realmente, a gente falava aqui agora há pouco sobre isso, daqui a pouco o Lula vai comentar também dos bastidores, mas parece que não vai mesmo para frente. Assim. Eu acho que a maior evidência disso aí, do fracasso dessa estratégia aí, a ressurgência do trio capiroto. Né? É verdade, aquela cena, parecia que tinham levantado da tumba, né? Quando os três vêm, Temer, Aécio e Paulinho. É o grande capitão desse tema, é o Paulinho. Essa lembrança que a gente queria esquecer, Rodrigo. Essa cena é inesquecível. Tem que lembrar a gente disso. É o trio capiroto. O trio capiroto. Mas, Lula, o que você diria pra gente sobre isso? Tá morta essa ideia ou ainda não? Eu queria começar justamente por aí. Vocês lembram que no dia em que aconteceu aquela reunião, a gente estava no ar aqui. Sim. E a gente falou o seguinte, e a gente precisa, Arbex, uma vez eu falei para o Rodrigo, que nós precisamos ser que nem as galinhas, que põem os ovos e cacarejam, né? E não como patas, que põem os ovos e não anunciam, né? Não avisam, né? Então, é o seguinte, vamos cacarejar aqui sobre essa análise que aconteceu 2, 3 semanas depois. A gente falava, olha, o Temer e o Aécio estão querendo surfar nessa onda, vai dar errado, eles não representam nada na cena política hoje, no país e no Congresso, né? O Paulinho errou ao fazer aquela viagem, sair de Brasília e ir para São Paulo, para o apartamento do Temer e fazer aquela foto de oportunidade ali. Aquilo foi uma maluquice completa, né? Por quê? Porque na hora que o Paulinho inventou esse projeto da dosimetria, ele atingiu uma articulação do Davi Alcolumbre, que o Davi Alcolumbre já tinha costurado um projeto que era esse que ele agora está falando que vai virar o dele, que pode até reduzir as penas dos que foram levados à cena do crime, né, no dia 8 de janeiro, mas do núcleo de mentiras, de fake news, dos militares e do núcleo crucial que já foi julgado e condenado, não reduz pena. Né? Essa é a proposta desde sempre do Davi Alcolumbre. E aí o Davi Alcolumbre procurou o Hugo Mota, tá? Para dizer o seguinte, olha, não tem esse negócio de PL da dosimetria, de botar o Temer para brilhar aqui, de botar o Aécio. Não. O projeto que vai passar no Senado, se passar, é o projeto que o Senado construiu, que era o projeto dele. Então, é nesse pé que está o Paulinho, mas ele já falou hoje aqui em Brasília que acha que não vota esse PL. Ou seja, que ele é exatamente isso que o Otto Alencar falou, né, que o projeto, o PL da dosimetria, é quase um defunto, insepulto no Congresso, na Câmara e no Senado, sobretudo.
Combina com capiroto. Eu queria até mostrar a cena, que eu não sei se todo mundo se lembra, que a gente acompanha muito e debate isso, né, no jornalismo político e lembra bem da cena, mas é realmente uma imagem. A gente no dia falou o seguinte, era um termômetro de que o Tarcísio estava se esvaziando e aí ficou o espaço aberto, porque política não tem espaço vazio, né, Arbex? E aí ficou o espaço vazio, o Temer falou, deixa comigo. Eu levantei da tumba. Coloca a foto de novo, gente. Tá aí a foto dos três. Esses três tomaram conta Eles do espaço falaram, vazio. repara só, o Aécio, que é do PSDB, que está quase fechando. O Temer, que saiu com 2% de aprovação. E o Paulinho, que na verdade não foi eleito. Ele conseguiu o mandato depois, porque entrou com recurso e tal. Então, é um trio que não tem voto, não tem expressão e ocupou um espaço da direita que ficou vazio quando o Tarcísio percebeu que tinha feito um monte de bobagem em seguida. Então, é essa turma que tentou levar adiante esse projeto que agora o Otto Alencar avisa, está na nossa manchete, é letra morta. Se passar na Câmara, e acho que não passa, não passaria também no Senado, né, Gabi? E realmente é letra morta, a gente veio falando sobre isso, porque realmente ia morrer no Supremo Tribunal Federal, se fosse judicializado também. Mas acho que nem chega lá. Mas não chega nem lá, exatamente, não chega lá, o Senado já deu o recado. A gente já vinha falando a respeito disso, que o Davi Alcolumbre não queria pautar de jeito nenhum, mas... mas tem um dado aí que eu acho importante. Todo mundo sabia que se passasse ia ser barrado no STF. Mas por que a direita insistiu nisso? Porque ela queria criar uma crise institucional. Ela queria fazer o STF bater no Congresso. Ela queria criar desgastar mais o STF. Desgastar o STF, desgastar o governo federal. Ela queria provocar uma furdúncia aqui, um desgaste geral das instituições. Isso foi completamente fracassado. Vai morrer antes disso. Uma derrota, quer dizer, não é uma derrota só porque foi barrado a anistia. É uma derrota porque ela não conseguiu fazer aquilo que ela pretendia, que era produzir um desgaste institucional do país. Uma crise institucional, Gabi. Excelente. E também não é só porque é a pressão da população né, de que não aprova também essa pauta. Lula, sempre bom ter você aqui com a gente. Não, mas o Lula falou uma coisa aí que eu quero insistir nesse negócio. Ele falou da galinha. Olha, para mim não tem evidência maior disso, que a gente não divulga aquilo que a gente mesmo faz. Foi no dia que o Brasil oficialmente acabou com a fome. O Brasil tirou o país do mapa da fome. Tinha que ter um puta escândalo em cima disso. O Lula tinha que convocar fazer um pronunciamento. Olha, enquanto no mundo inteiro aumenta a miséria, aumenta a pobreza, se multiplicam guerras, a fome afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, o Brasil sai oficialmente do mapa da fome. A própria esquerda não ficou sabendo disso. É um negócio fantástico, assim, é um negócio absurdo. É isso. Então, embora o Lula tenha me chamado de velho, já que eu estava no TCC dele... Aliás, o Rodrigo também me chamou de velho. Eu também falei que quando eu cheguei na Folha, ele já era um repórter veterano. Experiente, né, Arbex? Só experiente. Pois eu diria o seguinte, agora, sobre o Chico Sá, que é uma figura ausente, tá? Eu fui calouro do Chico Sá da Universidade Federal de Pernambuco. Quando eu estava entrando, o Chico estava saindo. E no ano que ele saiu, ele foi lançado ao Prêmio Nobel de Literatura. Tá? Excelente. Mais um que é um experiente aqui dessa mesa redonda. Lula, a gente se vê na semana que vem para continuar essa conversa aqui. Até logo. Tchau. Boa noite. Então, com essa mesa de experientes aqui, não tem velho, né? A gente sabe. Não é velho, Arbex. Sim, é experiente, entendeu? Tá certo. Então, olha, hoje foi um prazer receber você aqui na nossa mesa redonda, agora a gente vai querer só pessoalmente. E aí, como é que faz? Porque a gente ficou mal acostumado, o que é bom a gente acostuma rápido. Vou contar pro pessoal, bastidores aqui, para mim foi um choque, eu conheci a Gabi só de tela. O Rodrigo não, o Rodrigo já conhecia há bastante tempo, mas para mim foi um choque encontrar a Gabi pessoalmente, porque você vê a pessoa na tela, você faz uma certa ideia e tal... Mas ver pessoalmente, essa pessoa demorou um tempo para me acostumar com a ideia. Assim, né? Como é que é isso? Eu também fiquei assim, a gente não sabia que ia ser pessoalmente, então a gente tomou aquele susto, mas um susto bom. Obrigada, viu, Arbex? Obrigado, é um prazer. Até a próxima, e uma honra para mim. Foi excelente, uma honra pra gente e para quem nos acompanha também. Agora tem o Precisamos Conversar, hein, gente? Você continua aqui com a gente, que tem muita discussão importante
A partir de agora, amanhã estaremos de volta aqui com a nossa programação também. Tudo normal no N2. Tchau, gente. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Sucesso estrondoso. Milhares de pessoas assistiram o nosso documentário Vai Pra Argentina e entenderam por que Javier é hoje a maior fake news do planeta. Se você não assistiu o lançamento, uma boa notícia para você. A gente liberou por mais alguns dias o replay do filme. Então, se você quiser assistir a uma sessão gratuita desse filme, você tem poucos dias. Juntar sua família, seus amigos e assistir. Sugestão minha? Assiste. Você vai ver um mito cair diante dos seus olhos. Bom filme. Don't waste my time. Na loja Sou e CL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.